aprenderam e também o que pessoas ensinaram, né? E qual é o valor desse aprendizado, né? Então, né, vou estar compartilhando a tela com vocês, né? E vou, né, daqui a pouco passar a palavra para o Fernando, que vai falar um pouco, né, a respeito dele, né? Mas antes, só relembrando algumas questões, né, referentes ao nosso canal, então, né? Então, hoje, com o professor Fernando Novaes da Silva, né? E o nosso canal, professor Fernando, né, ele tem algumas questões, né, que a gente acaba norteando nossa atividade. Primeiro, aqui a gente trata de problemas, né? Aqui a gente não resolve nada, né? A gente sai, às vezes, com mais problemas para resolver do que soluções, né? Porque a gente acredita que é assim que a gente realmente vai avançar, né? Então, a gente vai ter muitos e agora, né? E o que a gente vai fazer, né? Mas sempre com aquela intenção de resolver também esses problemas, né? E assim, né? Nós vivemos nossa humanidade teve momentos bem complicados, né? Como, por exemplo, o Holocausto, né? Onde nós temos a imagem de crianças, né? Que sofreram bastante nesse período. Daí, tempos depois, algumas décadas depois, tivemos essa situação, né? Essa foto marcante também que envolveu uma criança no Vietnã, e em pleno ano de 2021, tivemos uma situação em nosso país, onde tivemos uma criança que vivia dentro de um barril, né? Daí a pergunta que fica, né? Nós não estamos aprendendo, a nossa educação não é suficiente, né? Nossos valores, né, não estão adequados, né? E a gente tem, né, a questão que a gente trabalha, que são as fontes dos problemas, né? A gente cria problemas para a sociedade quando, né, nós estamos com os nossos níveis de valores baixos, quando a gente tem valores, mas não usa os valores, quando a gente é indiferente e quando a paixão sobrepõe a razão, né? Então, quando nós não enxergamos, né, essa questão do outro, nós não enxergamos os seus direitos, né, a relação humana se desfaz, né? E tudo então se complica. Então, né, este é o professor Fernando, que é pai, marido, amante da música eletrônica, agitador de inovação, apaixonado por pessoas, conexões genuínas e curioso nato, né? E Fernando, antes de passar a palavra para você, gostaria que você comentasse esta foto na sua apresentação. Ai, que legal, já abrindo com essa foto, né? Essa foto é uma foto que fala muito sobre mim. É uma foto que mostra eu e a minha esposa. A minha esposa que está comigo há 10 anos e eu sou apaixonado por ela há 10 anos. Todo dia um pouquinho. E é um item muito importante na minha vida. Por isso que essa foto fala muito sobre mim. Então eu começo falando dessa paixão, né, que é por ela, lógico, mas é também pelo mundo, pelo aprendizado. Então essa foto ela simboliza mesmo essa minha relação com o mundo, sabe? Ela mostra comprometimento, meu compromisso, meu respeito, minha persistência, confiança, né? E eu gosto de profundidade, de longo prazo, né? Haja vista que eu estou há 10 anos com a mesma esposa. Então, nesse balão, a gente leva um pouco de cada um. Então, é uma foto que fala dos meus valores, que o balão, depois que eu voei de balão, eu soube que é muito seguro. Então, segurança é um valor. E a liberdade. Porque o balão, uma curiosidade aqui fica, né? O balão, quando ele sobe de um ponto, beleza, né? Tem lá o lugar que os balões sobem, mas ele não sabe exatamente onde ele vai descer. Ele pode até direcionar para um ponto, mas ele não sabe exatamente. E eu gosto dessa liberdade, porque isso também se dá nos projetos, no mundo do jeito que ele está, né? A gente se prepara, mas nós não sabemos ao certo para o que estamos nos preparando, né? Antigamente, sim, tinha início, meio e fim, uma carreira, uma profissão, uma relação, tudo acaba tendo início, meio e fim, mas hoje a gente não sabe ao certo, né? Para que lugar que a gente vai. A gente só sabe como deixar esse caminho melhor, né? Então, estudando, por exemplo, aprendendo sobre esse caminho, aprendendo sobre as possibilidades desse caminho. Enfim, é mais ou menos
nessa pegada que eu vivo. Eu sou muito curioso, né? Então, para mim, quando eu coloquei na apresentação curioso nato, essa curiosidade ela vai muito além de mim. A curiosidade eu gosto de citar o Daniel Pink, tem um livro dele chamado Motivação 3.0, e ele fala que todo ser humano tem que ter 3 motivações. Ele tem, mas alguns mais, outros menos, né? E aí ele diz que você tem que ter a curiosidade, 3 curiosidades, desculpa, não é 3 motivações, 3 curiosidades. A curiosidade sobre o mundo, que é esse que eu falo que eu sou curioso nato, é disso. Minha mãe comprava aquelas enciclopédias que vendem, sabe? Batia no portão e vendia. Acho que todo mundo teve, né? O pessoal aí, AG é um termo curioso que chama antes do Google. Então, pessoal, AG, todo mundo tem aquele monte de livros, na casa da mãe, pelo menos. Que tinha a Barça ou as genéricas que tinham lá. E eu não vou dizer que eu lia tudo, mas eu gostava da parte do inglês. Eu queria saber inglês de qualquer jeito. Então, era muito curioso por causa da música, sabe? Eu queria saber o que as músicas estavam dizendo. Então, era esse tipo de curiosidade. E além, sabe? E além da página 1. Certo. Outra curiosidade é sobre as pessoas, né? Do livro até do Dale Carnegie, ele fala sobre isso, né? Se interessar genuinamente pelas pessoas. Por isso, acho que esse projeto que você está fazendo, deixando as pessoas falarem, como você está deixando eu fazer agora, acho incrível. E esse interesse genuíno é uma forma de demonstrar a sua humanidade, inclusive, né, professor? Acho isso muito, muito apreciável, assim, eu acho muito interessante essa iniciativa. E o terceiro, e talvez o mais importante, né, é o autoconhecimento, né, professor? A curiosidade por você mesmo, né? Você tem que se conhecer, tem que saber como você gosta de aprender, tem que saber como você gosta de ser elogiado, ou como você gosta de fazer as coisas, o que você gosta de comer, como você gosta de se sentir, enfim, se conhecer ao máximo possível para se compreender. E quando você se compreende, fica mais fácil compreender o mundo, compreender os outros, compreender as situações, né? E não cair nas provocações, né? Se realmente ter uma autogestão, conseguir se governar. Então, essas 3 curiosidades fazem muito parte do meu repertório depois que eu soube essas definições aí. E assim, em nosso podcast, né, funciona da seguinte forma: você envia uma foto e eu escolho uma foto sua. E eu escolhi uma foto sua, né, talvez até esse processo de autoconhecimento, né, como que eu vejo o Fernando, né, e eu quero que você me fale a respeito, né, para a gente conhecer um pouco mais o Fernando, né, agora na visão do Luciano. Essa foto achei fantástica. Muito bom, cara. Que legal, que legal. A espontaneidade, a humanidade, sabe, a alegria e o amor dessa foto me contagiou. Que legal, né? Poxa, essa é minha mamãe, tá vindo para cá amanhã, inclusive passar o final de ano com a gente. Cara, o que dizer sobre essa foto, né, cara? Essa foto, deixa eu ver o lugar ali. Eu acho que a gente está aqui, estava em Joinville mesmo, mas numa dessas visitas da minha mãe, essa é minha mãe, o meu exemplo de vida, meu exemplo de tudo. E ela não tem vergonha de tirar foto nem nada, não, mas assim como toda mãe, né? A gente pega no susto, pega bagunçando, né? Então, eu ficava, vamos fazer uma selfie. Ela, que selfie? Que o que? Correndo de mim, eu fiz essa foto aí. E eu achei realmente também tão espontâneo, por isso que eu postei, mas eu já não lembro quando, essa foto é muito antiga. Eu não sei de onde você tirou, mas tá aí. 2019, olhei lá no... Deu uma stalkeada. Mas é Legal. bacana a gente conhecer, né, assim, que às vezes a figura é um professor, né, as pessoas esquecem, né, o professor tem família, o professor tem história, o professor tem amores, né, os professores têm sonhos, né, os entrevistados, né, também. Então, por isso que eu faço esse quebra-gelo inicial, né, e achei bacana aí, né, eu não desconfiei que era tua mãe, né, Sim, e achei, acima de tudo, a foto muito espontânea. E daí, né, uma questão importante, né, acho que, assim, as mães são os primeiros professores que a gente tem, né. Quando a gente fala em educação, né, acho que o exemplo... Minha mãe é professora, inclusive, ela também é professora. É professora também, né? Essa questão de ensinar valores para a vida, de ter preocupação, né, é uma questão, assim, que mexe muito, né? A maternidade tem muito disso, né, essa responsabilidade, né, um pouco dessa função de mãe.
E agora eu já entro um pouco no nosso tema, no nosso podcast, né? Então, assim, uma educação humanizada, né? E assim, a gente se torna as coisas, né? E não deixa de ser humano, mas a gente exerce funções, às vezes, tão tecnicamente que a gente se perde um pouco nisso, né? E às vezes a gente nem sabe por que a gente, né, está fazendo certas coisas, né? No teu caso, Fernando, como é que você se tornou professor? Como é que isso caiu? Penso que tem um pouco de influência de sua mãe, né? Mas você, provavelmente dito. Não, minha mãe foi depois. Poxa, essa pergunta, o professor, assim, para vocês que estão assistindo, o professor, ele me pegou em calça curta, porque na verdade ele foi lá, né, dá vamos fazer um roteirinho, tem pá, né, como um bom planejador, um bom vídeo, alguma coisa, eu vou fazer um roteiro ali. E eu fiz até essa reflexão, assim, mas as perguntas são outras, mas tá ótimo, melhor que sai mais natural. Cara, eu me tornei professor, que era uma vontade que eu já tinha desde criança, cara. Eu era o rapazinho que brincava de professor com as meninas já de criança. Só que, e sempre muito curioso, tal, eu já ajudava meus amigos nas tarefas, sabe? Tinha essa iniciativa, assim, sempre era o rapazinho da rua de casa que as outras mães falavam, vai, pergunta pro Fernando que ele te ajuda, ele é um estudioso, tal. Eu era bom aluno, assim. Então eu tinha essa vontade, eu via o professor como algo bem apaixonante, bem deslumbrante, assim. Eu gostava muito dos meus professores, eu tive ótimos professores. E isso eu estou falando de escolinha, tá? Na faculdade também, eu sei, mas eu lembro dos meus professores lá da terceira série e tal. Então eu sempre gostei do ambiente da educação. Quando eu fui para a vida adulta, né? Que é virar um profissional mesmo, me tornar um profissional, fazer escolhas, né? O que eu vou estudar. Eu acabei sendo induzido a estudar o que estava próximo da minha profissão na época. Então, eu trabalhava em uma empresa, então, eu fazia administração de empresa para me tornar líder e tal. E acabei prestando por uma vaga, me aplicando para uma vaga de RH. E no RH, dentro da rotina de RH, semanalmente, nós tínhamos que fazer a integração dos funcionários, né? O onboarding, o famoso onboarding, né? E nessa integração eu tinha que falar sobre a empresa toda semana. Então, assim, ali eu já exercia o meu sonho de ser professor, dando esse primeiro treinamento para as pessoas. Mas depois, quando eu fui para a área de treinamento, desenvolvimento de líderes e tal, eu entendi que faltava ali saber um pouco mais de parte pedagógica. Então, eu fiquei mais curioso sobre isso. E aos poucos eu fui me interessando para melhorar essa minha performance como alguém que apresenta algo, que na verdade ainda não tinha essa clareza de professor mesmo, né? Era o rapaz do RH que dava o treinamento, né? E quando eu falei isso para minha esposa, no caso, né? A gente tinha se conhecido, ela falou assim, eu trabalho na instituição de ensino, vamos ver se você tem realmente essa competência, que não é assim, achando que é tal. Então, ela me testou, ela falou, faça um curso de atendimento ao cliente, por exemplo, que é algo que eu sempre questionei, sempre gostei muito desse assunto e tal. E para a gente testar você também, ver se você consegue e tal. Então, eu fiz, planejei o curso, escrevi, treinei, testei, tudo bonitinho, fiz simulações, enfim, do jeito que eu imaginava um curso bacana. E a gente forneceu ele gratuito, numa cidadezinha chamada Mairink, no interior de São Paulo. Foi muito bem aceito. A gente forneceu para toda a sociedade do comércio lá, e a associação comercial. E eles gostaram tanto que eles pediram de novo. Aí era meu carimbo de, acho que você consegue, né? Aí o que eu fui fazer foi realmente estudar mais, né? Me especializar, tal. Eu fiz minha pós, realmente fui me dedicar a essa vontade que eu tinha, mas ainda como algo paralelo, né? Eu ainda trabalhando com RH. E aí o mundo, né? O mundo cogita ao seu favor quando você dá aquela ajuda, né? Como tem acho que o Leonardo Castelo que falou, né? Você dá o passo que Deus coloca o piso, né? E aconteceu uma outra oportunidade para eu trabalhar dentro da faculdade, na parte de gestão mesmo. Aí eu já fui entender os bastidores
mas ainda muito questionando a sala de aula. Eu olhava para a sala de aula, eu gostava, mas eu não gostava do formato que os professores faziam, sabe? E é isso que eu, pô, quem sou eu para questionar? E aí eu me atrevi, teve uma oportunidade, com um curso de gestão, eu me atrevi a ir para a sala de aula e deu certo, comecei a fazer umas coisas diferentes, mas deu certo e estou aí até hoje, né? Estou aí até hoje. Certo. Então você, né, caminhou, né, as coisas foram acontecendo e você Sim, se descobriu professor, né? E assim, um professor que eu particularmente considero um professor bem humanizado, né? E nessa parte, assim, de você se construir como professor, né, e ser crítico de um modelo que talvez você entendesse que não fosse adequado, você vê que existia uma defasagem, assim, um direito básico de ensino, de aprendizado, de respeito para o aluno. Como é que você percebeu e falou assim, eu quero ser diferente? Falta alguma coisa, não digo direito civil, criminal, né, mas assim, eles têm direito a algo mais, eu posso fornecer algo mais, né? Porque quando o direito não é respeitado, não o direito somente legal, né, mas um direito básico de você ser educado com a pessoa, a relação humanizada se desfaz, né? E uma das questões que se diz muito hoje em dia é a frieza na educação, né? Como é que você sim. viu esse processo? A tecnologia, cara, você falou da frieza na educação, acho que a tecnologia ela traz essa frieza, infelizmente. Então ela conversa muito bem com o pessoal autodidata, mas isso é tão pouco, sei lá, 10%, né? E os outros 90%. Vamos lá, para mim, para começar a responder, acho que desde lá, né, quando eu era aluno, eu já era, sempre fui questionador. Aluno que pergunta, quer saber, que não está claro. Eu era o melhor amigo, meu melhor amigo, Felipe, eu vou citar um monte de nome que está dentro dessa trajetória. Tem um cara que hoje é um grande amigo meu ainda, mas ele mora distante, mora em São Paulo, Felipe Frois Renault. Ele era sempre o mais inteligente da sala, ele era muito inteligente, mas ele era tímido. E eu sentava com ele, eu nunca fui tímido. Então ele era aquele que me cutucava. Ele falava assim, você entendeu essa parte aí? Eu falava, eu entendi mais ou menos. Aí ele falou, não, pô, mas pergunta aí, pergunta aí. Então eu era o que me perguntava, ô professor, essa parte, cara, mas é bem isso. E aí o professor reexplicava, tentava explicar melhor. E eu sempre fui esse carinha. O Felipe, e aí, você entendeu isso aí? Aí eu falei, entendi, mas como é que. Tu me explica? Eu falei, não, pergunta o professor, não, pergunta você. Aí eu perguntava, aí o professor tinha que explicar ou de novo, ou de um outro jeito, ou exemplificar melhor, enfim, algumas coisas que não estavam claras. Então, desde aí eu já era esse cara que questionava. Então, para mim não era difícil ser questionador, mas uma coisa é você ser questionador sendo aluno, outra coisa é ser questionador de um outro profissional, seu par, né, seu colega. Então, tem que ter um pouco mais de toque. E esse toque, esse cuidado com as pessoas, cara, eu vou dizer para você, Luciano, eu aprendi com RH. Porque o RH, na minha história de metalúrgico, tal, que eu fui durante muitos anos, ele serviu para clarear exatamente como funciona uma empresa. Assim, na minha vida serviu para até hoje. Assim, devo muito a minha experiência com a RH, porque era o departamento de cuidar das pessoas. É o departamento que cuidava do capital humano, o departamento que cuida das pessoas. Então, para mim, cuidar das pessoas sempre teve. O que eu não sabia, eu aprendi trabalhando com RH. Então, quando eu fui para a área da educação, esse sentimento de cuidar continua, né? Eu continuo querendo cuidar das pessoas. Então, esse cuidar das pessoas que eu falo é cuidar do formato como o Luciano aprende. Pô, ele não está entendendo aqui no discurso, cara. Entendeu? Será que eu vou precisar gravar aula? Será que eu vou precisar buscar outros materiais? Será que eu vou precisar dar uma atividade prática para eles entenderem mesmo? Ou até convidar alguém para explicar de outro jeito? Então, esse era o meu questionamento. Então, sempre preocupado realmente com esse aluno que não tinha entendido, o que para mim era óbvio. E o óbvio precisa ser dito, porque em alguns momentos para um é óbvio, para o outro não é. E essa compreensão, né, vai muito ali da empatia que você tem com o seu aluno. E é difícil, é muito desafiador, porque quando você chega diante de uma sala de aula com 25 alunos, você dá para dar um show ali, porque 25 alunos interagem, né? Agora, a realidade do nosso professor não é essa, né? Quando eu vou fazer formação de professores, o professor está lá com
sala com 50, 38 alunos, o fundão não tá ali, é só ou tá tocando terror, ou tá fazendo outra coisa, enfim, estão conversando outro assunto paralelo, e até porque nem chega a sua voz lá, a aula é expositiva, é só a voz, não é uma prática que talvez entretesse eles. Então, é desafiador nesse formato que a gente vive hoje. Mas existem formatos que a gente consegue trazer. Eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que existe. E por isso que eu questionava os nossos. Porque, pô, mano, calma aí, agora tá na minha mão, né? Eu fui para a área ali da gestão, ali eu podia sugerir, não vou dizer colocar o dedo, porque eu não era o coordenador pedagógico nem nada, mas eu podia ali chamar o Luciano, podia pôr uma atividade para eles ali. Pô, vamos conversar, vamos na sala maior lá, que dá para colocar todo mundo, vamos fazer vários grupos. Então, eu tendo esse pequeno poder, vamos dizer assim, de mudar algumas situações, alguns professores que conseguiam abraçar minhas ideias e pensar comigo e falar, tá bom, mas você me ajuda? Ou me põe um assistente, porque, poxa, eu não vou... Eu falo, vou lá com você. Então, assim, eu não conseguia fazer em todos, mas, poxa, a gente ia para uma sala diferente que a gente tinha na faculdade e conseguia aplicar algo diferente. Então, os alunos ficavam eufóricos, né? Que mudou um pouco, o aluno fica eufórico. E essa euforia, hoje, sabendo mais um pouco sobre pedagogia, né? É a emoção do aluno. E aí eu consigo mais a atenção dele. Então, mudando alguns cenários, eventualmente, eu consigo trazer coisas novas para o aluno. E esse é o desafio do professor, porque ele está ali, acostumado lá com seus 325 slides. Eu tenho uma história muito engraçada, que tinha uma professora nossa, baita professora, inclusive, mas ela entrava na frente do slide, assim, que os alunos não podem tirar foto do slide. Tudo bem, quase 10 anos atrás, mas era muito engraçado. Eu falei, meu Deus do céu, gente, isso aí tá na internet. Ele não vai tirar foto, mas se ele anotar, buscar, ele vai achar isso aí. O que você está querendo? E ela, não, mas o meu slide, que não sei o quê, que isso aqui é o meu material. Propriedade intelectual, já vi demais isso. Eu falei, meu senhor, cara, meu senhor, assim. Mas tudo bem, era de cada um. E aí eu tinha que conseguir chegar nessa, que hoje é doutora, conseguir chegar nessa profissional e falar, olha, não é isso, entendeu? Eu lembro que eu falei para ela assim, o certo nem é você deixar, como é que é? Não deixar os alunos tirar foto e tal. Eu falei, já que pega o seu da aula, eu lembro que eu falei bem assim para ela e um outro professor que também fala, o que eu faço? Eles querem tirar foto e tal, e aí ele não presta atenção. Aí eu falei, então manda antes da aula os slides para eles. E aí, na hora da aula, você coloca um ou outro a mais ali, né? Só para fazer uma surpresa, um exercício, mas manda antes para eles, para dizer, não é isso. O material está aqui. Agora, o que eu vou falar que é importante. Mas, Fernando, você trouxe um aspecto, assim, que me ocorreu agora, né? Assim, a gente tem um roteiro, mas também a gente vai pela bússola agora, né? Que você falou uma palavra, assim, que me chamou muita atenção, né? Que no RH você aprendeu a cuidar, né? Sim. E a educação é um ato de cuidar, né? Quando eu citei, por exemplo, né, a questão das mães, primeiras professoras da nossa vida, elas estão cuidando, né? Então o professor, ele cuida, né? E quem cuida, cuida de alguma coisa. E geralmente é sonhos que as pessoas têm, né? E assim, o quanto que a gente está fugindo, né, dessa função de cuidar de jovens que têm os seus sonhos, né, de pessoas, né, que têm uma certa ambição, né, em nome talvez de uma vaidade acadêmica, de uma zona de conforto, né, de docência, né, que não se atém a isso, e a gente acaba tendo um fenômeno, né, que é o seguinte: a gente começa a ter concorrência, né, da informação, porque assim, duas coisas que eu acho que são bem distintas, né, a educação e a informação, né? A educação te prepara e te diz o que fazer. A informação te apresenta e você toma a decisão conforme o que você tem, né? Que pode ser uma coisa certa ou errada, né? Então, a quantidade de pessoas que hoje negam, né, a academia, né, é de assustar. E, às vezes, o problema está justamente nesse modelo arcaico, né? E eu vou até
tinha separado umas imagens para a gente conversar, né? Que eu ia usar mais adiante, mas agora eu vou até compartilhar agora, né? Para a gente falar a respeito. Consegue ver a minha tela? Tá carregando aqui ainda. Carregando. Aí, mamãe. Isso. E é o seguinte, né? Algumas imagens que me vêm assim, né, à cabeça quando se fala de educação, né? Essa imagem aqui, né? Tem uma criança ali no fundo com a mão estendida, né? Você já deve ter ouvido falar dessa expressão, né? Colocou a mão à palmatória. Sim, já ouvi, sim. O que acontecia, né? Se você não acertasse uma tabuada, uma resposta certa de uma questão de geografia e história, você apanhava com esse instrumento aqui, né? Que tinha umas questões pontiagudas ainda, né? Em algumas versões, né? Eu já vi a versão pontiaguda. Fiquei impressionado. Então, aí você tem um processo, né, de educação que não é cuidar, né? É um processo, né, tortura, vamos assim dizer, né? Sim. Talvez na época tivesse as boas intenções, então não sei, né? Não dá para julgar também, mas não é o procedimento. E hoje, né, com o que a gente vive, com tudo que a gente passou e tudo que a humanidade aprendeu, é impensável, né, uma situação dessa, né? Então, e tem até outras, né, que é a questão, né, da criança, né, que tinha que ficar sentada com chapéu de burro. Sim, eu fui no museu, eu já não lembro, acho que foi no Rio de Janeiro, eu vi todas essas fotos, acho que foi uma exposição sobre educação mesmo. E tinha essas fotos, tinha a palmatória, foi lá que eu vi a palmatória real. E hoje, sabendo bem pouquinho sobre neurociência e educação, porque eu sou aluno de neuropsicopedagogia aqui do curso, que a faculdade é bem reconhecida por isso, que onde eu aprendi que a gente aprende pela emoção. O medo também ensina, né, professor? A dor também ensina. De um jeito horroroso, de um jeito horrível. Por favor, me perdoem, não me julguem, por favor. Mas talvez fosse a forma que eles tinham na época de chamar atenção, de doutrinar, né? Eu não tenho toda a base histórica pedagógica para falar mais aprofundadamente sobre isso, mas como o que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Mas é um formato que aconteceu e, de certa forma, funcionou. Não defendo. Imagina, me dá até um negócio de olhar essas imagens. Mas tentando entender, tentando ter empatia com esse professor que batia, eu sei lá o que ele fazia, eu fico tentando imaginar o que se passava, né? Porque, graças a Deus, hoje não é mais assim. Mas ainda assim, existe essa questão da punição. Só mudaram os formatos, né? Porque hoje a gente pune com a nota, pune com, não gostou? Então eu vou ser mais rígido aqui com a nota, ou, vai fazer de novo, e é isso que faz com que muitos profissionais de hoje não gostem ou não defendam a academia, mesmo tendo feito muitos formados até, e ainda esculacham a academia, né? Por não ter tido uma experiência prazerosa. Não ter tido, e essa experiência prazerosa é o que dá essa lembrança maravilhosa que eu tenho dos meus professores, por exemplo, sabe? E nesse caso, com certeza não. Mas eu quero acreditar, se bem que eu ia falar que, isso aí deve ser uma imagem da Prússia, mas não é, né? É da Bahia ali, né? É do Brasil mesmo. Então, eu quero acreditar que ninguém acredita nesse formato mais hoje, né? Mas é muito engraçado, assim, porque o meu filho, ele acabou de sair do exército, por incrível que pareça. Ele ficou um ano lá e ele fez o NPOR, né, que é o núcleo para formação preparatório para oficiais da reserva e tal. Então é um pouco mais intensivo do que o do milico ali, né? E ele falava das formações que eles faziam tal, no mato, vivenciais, né? E ele voltava para casa, às vezes no final de semana, falava: pô, pai, não tenho mais agora, não tenho mais preguiça, não tenho mais medo, não tenho mais dor, não canso, sabe, não tenho mais nojinho de limpar a privada, sabe, limpar coisa teoricamente nojenta, assim, né, para alguns.
Então, porque a gente perde tudo isso lá no exército, porque não tem jeito, ou vai ou não vai, ou vai ou vai. Então, eu acho que alguns aprendizados tem como você fazer a construção de algo para ser marcante sem dor. Mas, novamente, né, esse negócio da emoção, para mim, ficou muito... É muito nítido para mim que o aluno aprende por emoção. Então, se você conseguir fazer com que a aula seja legal e inesquecível, sabe? Que não haja da violência, mas talvez a compreensão, né? Eu já fiz um curso uma vez que a punição era água. Então, tinha também essa questão da punição, mas você não queria, porque chega um momento que você não aguenta mais beber a água, tal, né? Enfim, não era algo dolorido, mas você fazia o possível para não errar, tal. Também tinha essa questão da punição. Eu vejo que a dificuldade do professor é encontrar o que realmente conecta esse aluno com o que ele quer e o que ele não quer. Tá? Eu acho que essa busca é o nosso desafio hoje, porque quando você encontra o fator que vai deixar esse cara feliz, acabou. Você já sabe qual vai ser a aula incrível que esse aluno vai ter. E a mesma coisa o outro do fundo, que é diferente dele, e aquele outro. Ele já não gosta de apresentar ou da prática, ele quer outro formato. E aí? E aí eu tenho que perguntar, eu tenho que me relacionar com esse aluno, eu tenho que me interessar genuinamente por ele, eu tenho que querer cuidar dele. E dá para fazer, sabe, professor? Eu acredito muito que dá para fazer. Eu tive a honra de ter ido para a Finlândia, né, pela minha instituição, e eles fazem lá. Por isso que eles gostam tanto, por isso que eles são tão bons. Eles fazem. Eles dão liberdade para o aluno, eles dão autonomia para o aluno, escolhe. É isso que você quer, então faça. Deixa fazer. E esse deixa fazer é um compromisso. Ele faz o aluno escrever um contrato de eu quero assim. Beleza, então o aluno se compromete porque ele que quis, ele que fez, ele que disse. E quando ele não cumpre, ele é convidado a se defender, porque que ele não cumpriu, se explicar realmente. E eles têm vergonha. Então, ali as frustrações de cumprir e não cumprir, não precisa ter dor, né, cara? Então, por isso que eu digo, não precisa ser o aprendizado do exemplo militar que eu falei, que é ou vai ou morre, né? E não precisa ser desse formato da palmatória. Então, acho que nós estamos hoje com total discernimento e ferramental para trazer experiências melhores para os nossos alunos. Né? E aí, professores mais comprometidos conseguem, alguns realmente não conseguem. Eu vou dizer que eu não consigo com todos, mas eu continuo muito esforçado, muito comprometido com a minha causa, tentando trazer educação de qualidade através ali das minhas abordagens. Certo, né? E aí cabe até algumas reflexões a respeito disso, né? Que nas suas palavras aí, né? Essa questão do medo em ensinar, né? E a tragédia também em ensinar, né? Tem uma professora minha, até vice-reitora da Univille, a professora Terezinha, que falava, né? A tragédia é pedagógica, né? Só que é o pior professor que você vai ter, né? E isso apareceu até no outro podcast que eu fiz, que era de uma pessoa que era transplantada, né? E ela falou, eu aprendi a cuidar da minha saúde depois que eu perdi um rim, né? Então, Meu às Deus, vezes... imagina. Olha só, né? Não precisa morrer para ver Deus, né? Tem uma música do Sim. Criolo, que é um rapper incrível. Ele fala, não precisa morrer para ver Deus. Sim. E aí teve um outro podcast que eu fiz também, que era uma pessoa que era deficiente física, teve poliomielite, né? E ele falou que desenvolveu o gosto de estudar em meios mais adversos, porque tinha escola que não tinha acessibilidade nos anos 70. Ele era tratado como doente, não como uma pessoa com deficiência física. Alguns achavam que ele tinha problema mental por causa da deficiência física dele, mas ele falou, eu estudei porque todo dia minha mãe falava, filho, você não vai conseguir ter um trabalho braçal, você vai ter que estudar. Vai ser diferente de todos os seus irmãos. Todo mundo vai te ajudar a estudar, porque é o futuro que você vai ter, né, e que você vai conseguir ter sucesso, né.
e ele conseguiu se formar em direito e tudo mais, né? Então, assim, pela emoção positiva, ele enfrentou N desafios, né? Que não era essa época da palmatória, mas é o quê? 40 anos atrás, as coisas também eram bem complicadas, assim, em termos, Sim, né, de sim. entendimento diferente, né? Eu digo ainda contando com esses exemplos, corroborando para esses exemplos que você trouxe, né? A gente tem o curso de neuro e a maioria não, mas o início, muitos dos nossos alunos ainda são pais de crianças com dificuldade de aprendizagem que querem entender também, porque não encontraram professores. O professor na escola só fala, tem TDAH, dá remédio. E os pais querem entender. O curso é para profissionais da educação, mas tem muito pai, mãe, que faz o curso para entender como que funciona, quais são as possibilidades, o que será, para também ajudar nesse diagnóstico, sabe, nessa compreensão, até para ter mais empatia. Teve um amigo meu que veio aqui no final de semana aqui em casa e ele falou do sobrinho dele, que foi diagnosticado, ele tem síndrome de Asperger, né, que é um leve autismo. Uhum. E ele falou que criticava muito o sobrinho para a irmã dele, falava, poxa, você tem que educar melhor esse moleque e tal, aquela coisa, né, de tio, né? Capacitismo, que eles falam. Sim, e ele foi agora diagnosticado e tal, ele foi lá, pediu perdão para a irmã, todo dolorido, assim. E eu falei, cara, é normal, a gente não sabe o que fazer. Por isso tem que estudar, então, e por isso que tem que dar esse poder para o professor mesmo, mas poder que eu digo do conhecimento, sabe? E novamente, né, fazendo ali menção à Finlândia, lá, cara, não tem um questionamento. Tudo bem, o professor estuda bastante. Para começar, para entrar em sala de aula tem semestre. Mas eles não têm esse questionamento do que o professor estabeleceu em sala de aula. É igual o médico. Você não questiona o médico te diz que é isso e acabou, né? Você pode até procurar um outro para uma segunda opinião, ok, mas normalmente não se questiona o médico. Então, o professor lá é a mesma coisa, né? E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil acontece essa situação. Eu não gosto de ficar tanto preso às situações da Finlândia e tal, mas eu tive essa experiência e eu tento trazer ao máximo para cá de forma coerente, né? Que a gente sabe que a realidade é diferente, é um país diferente, mas as possibilidades são iguais. Quando as questões humanas, né, que a gente está falando de humanidade, eu acho que as questões humanas, o que depende do professor, poxa, vamos fazer, né, professor? Então, o que está na nossa mão, vamos fazer, vamos propor, né? O que você consegue fazer, né? Então, eu penso que está mudando essa geração de professores, mas a ajuda da tecnologia tem que ser feita de um modo sensato para não trazer a frieza da tecnologia junto. Recentemente eu conversei com a Vilde. Vilde é uma pedagoga aqui de Joinville que acho que ensinou metade das professoras de Joinville. Aliás, um beijo para ela. E ela participa do núcleo de educação ao qual eu estou como presidente, o núcleo da CIG. E nessa conversa assim, depois da reunião a gente ficou conversando. Ela comentava que ela ia para a escola, eles não tinham caderno. Ela ia com uma lousinha verde, pequenininha, escrevia tudo ali, e acabava a aula, ela apagava. E no outro dia, de novo, assim que era. Você não tinha um caderno para anotar e levar embora. Olha que coisa. Eu falei, não, calma, explica direito. É exatamente isso que eu estou falando. Você anotava assim, fazia as tarefas ali na hora, e depois você ia embora e acaba. Você não tem um caderno, você não anotou nada e levou. Então, a capacidade de memorização dessa geração era surreal. Porque no outro dia tinha aula de novo, você tinha que lembrar de ontem, sem ter uma base. A base, no máximo, o livro, que ficava na escola. Então, é um Mas outro formato, né? aí eu te pergunto, o que motivava as pessoas a irem no local sem ter condições mínimas, né? Sim, andava quilômetros para chegar na E escola. aprender. E hoje nós temos, né, certos alunos, né, que tem toda uma tecnologia disponível e não conseguem, né? Eu acho que ainda essa questão do fomento do sonho, né?
a educação, ela perdeu um pouco esse valor. Não sei onde que se perdeu isso, né? Mas como eu dei o exemplo, né, da pessoa que tinha, né, deficiente física, que a mãe falava, estuda que vai ser melhor, ou um discurso que era muito comum, né, a caneta é mais leve que a enxada, ou estuda para você ser gente, né? Aquilo dava motivação que a pessoa vencia muitos desafios, né? Era o sonho que estava ali, né? Um sonho de uma vida melhor, né? Nem às vezes nem era ficar rico, né? Era assim, não, vou ter um emprego, vou ter algumas condições dignas, porque a educação me propicia isso, né? Vou ter um bom emprego. Começava por aí, né? Aquelas questões, né? A saúde não é só você estar bem, né? Você tem que ter um emprego bom, tem que ter renda, tem que ter cultura, né? E aquilo te propiciava isso, né? E hoje, né, às vezes desmotiva, né? As pessoas não estão tão empenhadas e às vezes pequenos desafios fazem com que desistam e que, como a gente mencionou, vá até criticar a academia depois, né? Então, será que a gente não está conseguindo cuidar do sonho ou mostrar, né, a importância do Isso. sonho, né? Você falou mostrar, eu acho que o mostrar a gente não está conseguindo. Porque hoje o sonho não está tão claro como antes. Antes, né, professor? A linearidade das carreiras era muito. Era claro que você vai, cara, olha aqui, ó, se você fizer isso, você vai ser engenheiro e vai trabalhar numa grande empresa e tal. Ó, se você fizer isso, você vai ser isso. E vai acontecer isso, isso, isso. Então, essa linearidade era mais. Eu não vou dizer que era mais fácil, mas era mais fácil sonhar sabendo um caminho que sabendo o que vai acontecer. E depois daquela máxima do que a empresa que mais emprega engenheiro é o Uber, né? Poxa, eu lembro quando eu ouvi isso a primeira vez, eu quase entrei em choque. Eu não entrei em choque, porque eu já era muito curioso, já estava vendo esse caminho acontecer. Mas, quando eu perguntei para alguns da minha rede que eram engenheiros e estavam nesse caminho, eu falei, por que você não está na sua área? Por que você não tem emprego ou você não... Por que vamos lá, você fez? Como é que... Né? Porque ali ele cansou, ou foi o que foi mais rápido e tal. E aí eu perguntei, aí? Ele falou, aqui eu consigo controlar meu próprio ganho, eu trabalho o quanto que eu posso, medida possível tal, não ganho tudo que eu gostaria, mas aí eu perguntei, mas e o inglês, tá afiado? Como é que tá? Porque engenheiro que não fala inglês, ninguém quer, nenhuma empresa quer, né? Ele, então, veja bem tal, tá. Mas e o tecnologia? Você sabe fazer ali a parte de programação, né? Hoje os engenheiros tudo indo para tecnologia, programar. Você conhece as linguagens aí, Python, C++ da vida? Ele, não, estou desatualizado disso aí. Eu falei, pô, mas você formou agora. Como você está desatualizado? Ele falou, eu perdi o amor pela área, porque muita frustração ali com não conseguir emprego imediatamente. Eu falei assim, então eu acho que ele já foi muito focado no sonho errado, né? E eu acho que é esse o porém agora. Mas qual que é o sonho certo? Cara, eu gosto de dizer uma fala de um profissional que trabalhou com a gente, que é o professor Anacleto. Ele falava que a gente não forma para o mercado, a gente forma para a sociedade. Então, o certo é você aprender a ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor, uma pessoa que vai conseguir solucionar problemas da sociedade. E a sociedade, quando eu falo, eu incluo as empresas. Então, esse sonho não é mais tão claro, tão direcionado, e talvez os professores, ao invés de mostrar possibilidades, agora fazer uma crítica para nós, professores, né? Choramos junto. Né? Falar, realmente tá difícil. O mercado, o mercado. Ou faz igual eu acabei de falar, não tem inglês. Então vai fazer Uber mesmo, que... Não. Mas eu... Olha pelo outro ponto, né? Pela outra perspectiva. Eu falei, olha, talvez se você fizer um inglês, você consiga se inserir numa empresa. Talvez se você souber um pouco programar, você consiga se inserir numa empresa com mais facilidade. Porque o diploma em si, ele dá um carimbo de que, olha, a base ele tem. O que falta para ele é experiência, e aí ele vai ter que aprender lá na prática, fazendo algo que ele já viu previamente na faculdade, com certeza, através de projetos, mas ele vai ver só no mercado.
Tá? Mas ele não vai chegar cego, né? Ele chega com a base acadêmica, que é isso que eu tento explicar muito para os alunos, o que é base acadêmica, porque às vezes eu falo para eles, chegam com umas ideias, né? E eu falo, olha, não vou dizer que não, nem que sim, mas eu vou dizer que falta base acadêmica. E aí ele fala, é base acadêmica. Eu falei assim não tem um estudo sobre isso para poder dizer se está certo ou se está errado, né? Ou os estudos dizem que não é bem assim. Mas aí vem as falácias dos pensadores da rede social, né? Dos grandes estudiosos da rede social que dizem, eu faço acontecer, né? Eu vou contra todo mundo e eu faço, tal. Tudo bem, alguns, né? A gente até conversou previamente, né? O Zuquita, né? Nosso querido Mark Zuckerberg, dono aí da Meta, né? Do grupo do Facebook e tal. E os grandes inventores foram muito contra o status quo. Mas eu falo para meus alunos muito assim, você não precisa ser o melhor, você tem que ser acima da média. Porque já vai estar já é um oceano azul acima da média. Sabe? Ser acima da média é difícil. Então não precisa. O melhor é mais difícil ainda, mas porque é lógico que se você for o melhor, né, no que você faz, com certeza você vai ter muito sucesso, tal. Mas o que eu estou dizendo é no sentido de que eu estou tentando aproximar um pouco mais a dificuldade, né? Porque quando você fala, você tem que ser o melhor, poxa, quando você fala, você está distante, né? Está longe. Eu falo, quando você tem que ser acima da média, poxa, é 50 mais 1, então tá próximo isso, não tá tão distante. E eu acho também que é uma questão que você fala aí, né, que os alunos às vezes me perguntam, né, professor, o que é um bom profissional? Eu falei, é aquele que vai saber o que o Google não sabe. Eles assustam, né? O Google não sabe pensar, né? Né? E aí eu explico, né? A gente vem de uma educação, né, muito da parte de memorizar, né? E talvez tenha o seu valor também, né? A gente precisa disso também, mas se é a única forma, hoje é insuficiente, né? Hoje você tem que aprender a pensar, né? Porque vai ter situações que você vai entrar no Google, pegar as informações, misturar e achar uma solução. Aí, se você fizer isso, você garante seu emprego. Porque senão, né, você pode ter a maior titulação possível acadêmica. Se você souber só o mesmo que o Google sabe, ou procurar no Google, você vai ser substituído, né? Você tem que ir um passo além, né? Então, eu acho que passa um pouco por isso, né? Acho que parece que gerou um descompasso, né, entre o que a gente ensina, o que a sociedade se transformou, né, e como que as pessoas veem, né? Também tem aquela questão da sociedade líquida de Bauman também, né? A gente quer tudo rápido e tudo tem pouco valor rápido, né? Só que assim, né, os boletos continuam existindo, as empresas continuam empregando engenheiros, né? E a vida continua, né? Então, né, a gente tem que batalhar, buscar e conhecer o nosso lugar, né? Lutar por isso, né? E às vezes, né, o aluno talvez entra com esse sonho, mas vai perdendo esse sonho e chega no final, tá bom, eu tenho um diploma, né, eu vou virar um motorista de Uber, então, né? Então, assim, daí que entra a questão, né? Como que a gente vai consertar isso, né? E eu falo isso porque você é uma pessoa, assim, de referência em metodologias ativas, né? Como tu vê a questão do antigo ensinar, né? Que aí passa um pouco aí do modelo que estava até aí na foto aí, né? Das carteiras enfileiradas, né? Do medo para ensinar, que passou pela palmatória imaterial, porque tinha épocas de muito assédio ao aluno, né? O aluno era chamado de incapaz, né? O que você está fazendo aqui? Volta aqui Sem semestre luz, que vem. aluno sem luz, né? Sem luz, o aluno sem luz, né? A gente vê até a definição, né? Chegando ao momento que as pessoas se tornam mais críticas, que a informação se democratizou. Você pode, na sua casa, ver um vídeo do YouTube que vai te ensinar, sabe se é o certo ou não, mas vai te dar uma, né, informação que você vai usar certo ou errado, mas se você tivesse educação, né, uma formação sobre aquilo, você ia procurar fazer o certo, né? Como que a gente lida com isso, né? De uma formação tradicional, secular, né? Para uma proposta nova de metodologias ativas. Como é que tu vê isso? Para que a pessoa aprenda a engenharia e consiga um bom emprego que continue existindo, né? Os empregos não desapareceram, né? Não, As né? grandes, a Tupi não desapareceu, a Mannesmann não desapareceu, né? Estão lá contratando, né? Mas essa pessoa não chega lá e existe. E não consegue outra. Né? Olha,
da minha experiência e principalmente da minha formação, né? A primeira provocação sobre metodologias ativas que eu recebi foi uma pedagoga linda, incrível, Lidiane Soares, a nossa coordenadora pedagógica, que eu cheguei todo feliz e saltitante, fui para a Finlândia, agora vocês vão ver. Aí ela falou, Fernando, senta aqui, deixa eu te explicar um negócio. Primeiro, porque eu perguntei, todas essas metodologias que você está falando, elas já existiam, tá? Não chegou agora, então não é novo. O que tem acontecido agora é que, como a gente está, digamos, sem... não é sem escapatória. Como é que eu vou dizer? Eles não estão aceitando mais. Os alunos não estão aceitando mais a aula meramente expositiva dialogada, que é um baita recurso. Eu adoro uma aula muito boa, expositiva, dialogada, como a gente está fazendo aqui agora nesse momento. Mas eles não aceitam apenas isso. É lógico que é também um importante método, mas não apenas isso. Né? Me mostre como fazer, me dê mais exemplos, vamos fazer junto, vamos fazer uma prática. Que prática? Vamos fazer um projeto? Vamos fazer uma brincadeira sobre isso? Vamos debater sobre esse assunto? Vamos... só que não o professor-aluno, coloca aluno com aluno. Por quê? Para sair a situação hierárquica, para tirar a situação hierárquica da aprendizagem, né? Porque tem isso também, o aluno ele se vê menos, né? E por quem falou que ele é menos? Então, todo esse conhecimento de como você vai aplicar, não aplicar sempre o mesmo formato, colocar o aluno para desenvolver soluções, colocar o aluno para pesquisar, né? Colocar o aluno para perguntar, não para responder. Porque são formatos diferentes que querem a mesma coisa, mas são formatos diferentes. E hoje, pelo menos as instituições de ensino superior estão se abrindo mais a esses métodos, né? Métodos por projeto, né? Metodologias por soluções de problemas, tentando desenhar soluções, colocando aplicativos em sala de aula também para diversificar formatos, né? Agora, quando eu falo de metodologias ativas, poxa, levanta a mão quem... Acabou, metodologias ativas, poxa. Aí que entra uma questão que eu queria até falar contigo, que é uma angústia que me dá, e já vejo que já há um movimento, né, de alguns pesquisadores a respeito disso, né? Que a metodologia ativa, né, ela é um processo de ensinar. Você passa o conteúdo, né? Então você tem que, não de uma forma hierárquica, punitiva, né, mas um conhecimento tem que ser construído ali, né? Então ele vai surgir. E o que ocorre algumas vezes, as pessoas não se apropriarem adequadamente do termo e achar que a metodologia ativa tem que ser mais performática do que pedagógica, né? Do tipo, né? Vamos trazer um trio elétrico, né, das pessoas cantando, vamos fazer uma mega gincana, um The Voice depois e tal com o assunto, vou pedir para ele fazer, né, pintar um quadro do assunto, não sei o quê, e no final eu vou sortear um monte de brinde, né? Daí acontece, né? A motivação é o brinde, a festa. A emoção que fica foi do momento, mas o conteúdo fica em segundo plano, né? Isso fica meio complicado, assim, né? Então, o que é, né, de fato, né? Você tem que fazer uma educação de uma forma inovadora, né? Mas tem que estar lá o conteúdo. A emoção tem que estar centrada no conteúdo, né? E não no brinde que vai ter no final, né? Como é que tu vê isso? Eu conheço alguns professores performáticos também, conheço. Em algumas abordagens, eu também faço as minhas piruetas, mas eu vejo assim, ó, professor, quando você pode trazer uma baita oratória e fazer ali, né, você tem competência para isso, trazer uma temática e fazer uma pequena imersão, né,
ou através de um storytelling, de uma contação de uma história, como foi ali, né? O professor de história faz muito isso. Você pode depois enriquecer com fotos e tal, essa mesma experiência, e o aluno ali só ouvindo passivamente, né? E você pode fazer o aluno pesquisar esse mesmo tema. Então, eu lembro do Paulo Tomazinho, que é um baita professor também que eu conheço. Estou citando vários que eu conheço aqui, meus amigos, meus colegas. E ele fala que da metodologia ativa é colocar o aluno ativamente, de forma cognitiva, ativamente, né? Tacar ele para pensar. Questiona por que sim, por que não. Questiona por que sim, tá bom, e por que não? Essas questões, não para ele responder, para ele também ter outras perguntas sobre isso, e também ter que ir além da página 2. Eu gosto dessa frase, porque eu lembro a primeira vez que eu ouvi, eu falei, poxa, a gente tem uma cacetada de coisa à nossa disposição, né? Muito conteúdo, tá? Muita quantidade de conteúdo, e com muita facilidade. Mas, ainda assim, se você não for além da página 2, é só mais um tema. Ah, conheço sobre, conhece? Vamos debater sobre isso? Aí você vai ver que fica raso, entendeu? Que é, até onde conhece. Esses dias teve uma avaliação do MEC mesmo, meu Deus, olha, eu expondo aqui a minha instituição. Mas é que quando eu mostrei uma sala especial que a gente tem, cheio de recursos para auxiliar o professor, ele olhou, isso aí é a sala invertida, né? A sala invertida de vocês. Aí eu tô sendo avaliado, entendeu? O avaliador do MEC, né? Eu falei, olha, tá bom, eu não vou te explicar agora. É um pouquinho mais do que isso, mas tudo bem, vai, tudo bem. Então, assim, eu penso que não pode mais ser novidade para professor nenhum falar sobre metodologias ativas. Eu lembro quando eu assumi o núcleo, a gente falou, vamos fazer um evento. Metade dos professores falavam, a gente está cansado de ouvir sobre metodologias ativas. Eu falei, mas a gente sabe fazer? Ouvir também, estou cansado de ouvir, mas você sabe fazer? Sabe aplicar? Sabe? Então, assim, eu também estou cansado de ouvir sobre a educação é humanizada, mas você faz? Então, tem um monte de coisa que a gente está cansado de ouvir, por quê? Porque vira buzzword mesmo, vira assunto, mas acho que o legal é você saber várias perspectivas, né? Saber também a parte negativa e saber como fazer. Sim. Porque falar, poxa, acho que é a primeira ali, a habilidade zero ali do professor. Ele tem que saber falar, mas aplicar. É preparar o aluno para a metodologia ativa, né? Porque às vezes a gente se prepara tão sozinho, se capacita entre a gente e o aluno não está preparado. Eu tive uma experiência uma vez que marcou muito, assim, né? Que foi eu fazer uma atividade que cada grupo tinha que achar uma solução para um determinado problema, né? Daí, eu esqueci, né? Não me ative, né? Não voltei ao passado, né? Não fiz o processo inverso de que esses alunos vêm numa formação, né, de gabarito, certo e errado, né? De nota 1 e 0, o certo e errado. Daí eu fiz a atividade, né? E a solução dos problemas tinha que chegar a um ponto. E eu tinha que escolher a melhor solução, mas se todos estivessem certas, todos estavam certos, né? E quando eu falei que todo mundo, respostas diferentes, estavam certas, eles ficaram chocados. Como assim? Como pode isso? Como não tem uma? Calma aí, mas qual que é a mais certa? Assim, como não está certo? Aí eu expliquei, olha, eu escolhi você, mas você ainda pode dar errado e ir para o plano B, né? Aí fui explicando, né? E eles, aí dei exemplo médico, né? Você vai no médico lá, você não está satisfeito, você pede a opinião do segundo médico, e eles, até o próprio médico faz a primeira consulta, né? Tem a carta da manga, né? Se deu errado, ele sabe a segunda. Não existe gabarito em certas coisas, né? E eles ficaram atordoados, mas depois compreenderam, né? Aí, na segunda experiência, eu tive que explicar para os alunos, né? Não tem resposta certa. Eu vou escolher o meu gosto. Deixa eu falar antes uma coisa. As minhas expectativas, o melhor, mas quer dizer também que não é o que é o certo, porque na prática, talvez eu adote o que foi o que eu escolhi melhor e falo, pô, não é isso que eu esperava, eu vou para o segundo, porque tá todo mundo certo, né? Aí eles compreenderam, se motivaram, né?
E aí gerou até uma discussão interessante, né? Porque depois que eu elegi qual que era, né, o grupo que fez a melhor solução do problema, né? O outro grupo, assim, a gente quer um debate agora para Explica por vender a que nossa essa é ideia a e dizer por melhor. que a nossa é melhor também. Caso você desista, professor, a gente está à disposição. Beleza? Então vamos, né? Ficam motivados, né? E eu acho que é isso que falta às vezes, né? Uma pessoa que se forma, né? Vê que assim, eu não consegui o emprego que eu queria inicialmente, mas eu tenho um plano B, né? Eu posso trabalhar, né, como alguma coisa vinculada à minha área, eu posso tentar alguma coisa, um contato com alguém para me ajudar, e não, né, abortar toda a missão e virar Uber, né? Então, acho que falta um pouco disso, e isso é bem humanizado, né? Que é você ensinar a vida e não tem gabarito, né? E eu acho que é uma coisa bem desumana, né? O certo e o errado na vida, né? Ou você é bom ou é ruim, né? Não é bem isso, né? Então, Sim, você... não, né? O mundo, tirando a parte da programação, o mundo não é binário, né, cara? Isso, O perfeito. mundo não é binário, mas a vida não tem gabarito também é um bom tema. Eu tô pensando, o mundo não é binário e a vida não tem gabarito, bons temas aí para livro, podcast, programa. Fica a dica aí, quem tá assistindo. Mas o meu ponto, assim, sobre essa fala de várias respostas, eu tive também algumas experiências, e ao final da minha aula, eu faço uma autoavaliação. Eu peço para os alunos darem uma nota para mim, para a aula, e se caso não concordaram com o que foi proposto, me sugiram melhorias para a próxima. Tá? E é muito legal, né? Porque você dá a voz para o aluno, meu, o que gostou e o que não gostou vão falar. E aí eu dou esse espaço para os meus, eu gosto muito dessa experiência e, graças a Deus, eu tenho tido ótimas sugestões e ótimos feedbacks também, né? Do que eles não concordaram. E às vezes até depois eu faço uma análise, né? E a gente vê que em alguns momentos a gente também erra ou se estendeu em alguma situação que poderia ser mais breve. Enfim, toda essa análise. Mas uma vez eu fiz algo bem próximo disso que você falou também, era algo que não tinha uma solução, porque na verdade o aprendizado era o processo, né? Eu queria que eles aprendessem a fazer e todo mundo fez. A entrega final pouco importava, entendeu? A resposta em si, para mim, eu só queria que eles aprendessem a construir. E aí, no final, eles não entenderam. Então, todo mundo falou, professor, no final você não deu a resposta, você não falou. O cara fez um negócio mó meia boca, você deu nota pro cara. Então, eles ficam se comparando. Sim, mas é a visão do paradigma antigo, né? Onde você tem o gabarito, você tem o primeiro e segundo lugar, você tem Sim. tudo isso, né? E assim, trazer isso para a educação choca às vezes, né, para o aluno. Mas a vida real é assim, né? Então, né, você vai E para um eu acho trabalho, um engenheiro que for para o trabalho, né, se tem você foi chamado para uma solução de alguma coisa, tem que ter três alternativas no mínimo, né? Deu errado o plano B, o médico também, o tratamento é esse, mas o retorno é de graça, porque ele sabe, né? Se deu e errado, eu vou atender você de novo, porque eu não tenho certeza, né? Então, outra coisa que me gerou muita clareza, né? Quando eu trabalhei com RH, você me lembrei que agora estou falando do engenheiro, né? Eu questionava, eu sou administrador por formação, né? E, e a gente dava muito a ênfase no engenheiro. E tudo bem. Quando eu comecei a participar dos processos seletivos mais de líderes, eu comecei a questionar, falei, por que não coloca administrador? Vocês estão fazendo uma vaga de liderança, né? E aí todo um olhava para o outro, o diretor olhava para um, tipo assim, alguém que eu falo ou você fala, sabe? Eu falava, me diz aí, onde é que eu estou errando nessa observação? Aí eles falavam o seguinte: o modelo mental do engenheiro é voltado para eficiência e solução de problemas, que é o que ele mais vai ter que lidar quando líder. E o modelo mental do administrador é voltado muito para as pessoas. Aí eu falei, tá, mas quem vai fazer são as pessoas, o cara não sabe lidar com as pessoas. Eu falei assim, então, mas esse líder tem que dar lucro. Então, eles tinham uma mentalidade, assim, que, do ponto de vista deles, tinham coerência, e normalmente esses engenheiros que a gente estava ali selecionando tinham uma formação posterior em gestão de pessoas, todos tinham alguns tinham até a faculdade de engenharia e administração, tal. Então, conversando mais profundamente com esse diretor que me esclareceu isso, ele falou assim, que eles não se interessam pelas habilidades técnicas do engenheiro, é pelo modelo mental do engenheiro. Esse modelo de ser
desenhado, né, ser desenvolvido ali, né, o curso de engenharia, né, para formar pessoas que resolvem problemas de forma eficiente e sempre pensando na redução de custo e tal, porque é o que as empresas precisam. Tá? Então é o bendito da mentalidade, do mindset, né, que tanto as pessoas falam até de um jeito pejorativo, mas não sabem a real importância disso. E aí, essa para mim é uma das maiores aprendizados sobre o profissional da engenharia, esse profissional da exatas, né? Que, no final ele tem que fazer essa formação para humanas, porque ele acaba virando o cara dos números só e esquece de algumas coisas, vamos colocar assim, para comprimir essa parte do assunto, para não ir muito longe. Mas o meu ponto realmente o interesse é sobre a mentalidade desse cara diante dos problemas, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar extrair esse formato de pensamento para solucionar problemas para todos os outros cursos e mostrar todas as possibilidades para os alunos, para dizer que o médico não precisa apenas ser médico, que ele tem tanta habilidade na cabeça dele que ele pode ser um monte de coisa. E é lógico que, por questões óbvias, né, ser médico em si já é uma profissão incrível. Mas eu coloquei o médico exatamente por estar lá no topo da cadeia alimentar, né, dos profissionais, digamos assim. Mas, caramba, esse cara, para fazer medicina, ele teve que estudar muita coisa. Nossa, muita coisa. A mesma coisa, esses outros profissionais, coloco de cursos mais rápidos, tecnólogos, são muitos meus alunos, inclusive. Eu gosto de deixar arestas em aberto, né? Eu gosto de deixar linhas abertas, porque eu falo, olha, até aqui é isso, tal, mas tem mais essa possibilidade para isso. Porque exatamente eu não quero falar que ele só vai poder, porque muitos profissionais falavam, mas o que o tecnólogo faz em processos gerenciais? Ele fala, caramba, ele gerencia tudo na vida deles, tudo, de qualquer profissão. Olha quão generalista é isso. Ah, mas e o administrador? O administrador também, porque estudou um pouco mais, então, talvez com um pouco mais de possibilidade, um pouco mais de profundidade, mas não necessariamente. Então, assim, não é só esse quadradinho que você pode atuar, o leque é tão grande, entendeu? Eu estou falando da área da gestão, mas na área da saúde também. Tem cara, um baita gestor, é um enfermeiro, gente. Pelo amor de Deus, um gestor desse. Faz gestão de qualquer empresa, um enfermeiro. Sabe? É que a gente Por quê? Porque o modelo mental dele é da gestão, de recursos, de organização de pessoal, de logística, o paciente que entra, o paciente que sai, o quarto. Olha, tem um gestor. É um gestor top, cara. É um baita de um gestor, o enfermeiro. Mas o curso é enfermagem. Então, às vezes a gente confunde ali, né? Talvez eu esteja falando das competências e não eu estou falando da mentalidade mesmo desse engenheiro, desse profissional. Que o cara que é engenheiro, ou o cara que é enfermeiro, ou o cara que é administrador, não necessariamente ele precisa atuar especificamente naquele curso dele. Então, bom, esse a minha ideia, né, exatamente por conta do meu background de RH. Esse cara, eu quero saber o que ele gosta de fazer, o que ele tem prazer fazendo, qual é essa competência que ele adquiriu, sabe? Além do que a gente desenvolve com a faculdade, né? O que mais, né? Que você assuma do seu repertório. Daqui a pouco tem um outro leque que te possibilita outras coisas. Eu lembro de um professor nosso que ele fez enfermagem, depois fez mestrado, e depois entrou no segundo ano e está fazendo medicina agora. Segundo ano de medicina. Uma faculdade aceitou esse processo, essa curva aí, né? Porque é um atalho ali para passar na medicina, mas a faculdade aceitou. Eu achei incrível e falei, pô, com certeza. O cara é mestre em enfermagem, acho que até podia entrar até lá, talvez mais para frente ainda. Né? Mas para não pensar só dentro do curso, né? Tem que extrapolar isso, não pode ficar só dentro do curso, esse pensamento. Né?
E assim, né, essas habilidades, né, que você aprende em uma graduação, ela pode ser extrapolada em tantas outras situações, né? E é preciso outro aspecto que a gente precisa pensar, né, em despertar no aluno, é criatividade também, né? Porque, por exemplo, o cara que é engenheiro e está dirigindo Uber, ele poderia fazer um plano de saber os horários que ele pode ter mais sucesso nas corridas, local da cidade, talvez desenvolver até um aplicativo sobre isso, né? Pô, tal horário, melhor lugar é esse, melhor lugar é aquele, tem déficit de Uber em tal situação. Então, assim, né, você pode, e assim, aprende cálculo pra caramba, né? Então, isso aí você poderia, né, juntar com outro profissional, assim, vamos criar aí um sistema para ver, mapear os melhores locais da cidade por horário para os carros estarem, né? E distribuir melhor os carros. Então, assim, né, criatividade, né? Mas, às vezes, se você não está aberto a isso, né, tu desiste, né? E tu acaba... E a questão, você falou muito agora dele só de estar aberto ou não para criar ou para tentar pensar de outras formas, né? Eu vejo isso dentro das profissões, eu vejo isso para os profissionais, e eu vejo também sobre a não puxar a responsabilidade para você do seu futuro, né? Do seu caminho. Para mim, por mais que eu admiro muito alguns profissionais que criticam a academia, como eu estou dentro dela, eu defendo, para mim, sem a faculdade, tá difícil sem a faculdade, né? Então, para mim, deu muita base para eu estar onde eu estou. Então, eu não critico. Eu acredito que dá para não critico no sentido de não acho nem um pouco negativo. Tem bastante oportunidade de melhoria no processo, sim. Tem que se permitir outras situações, talvez algumas faculdades já estão fazendo com que o próprio aluno construa o curso. Acho isso legal também. Consiga traçar, eu quero estudar isso. Muitos países já fazem, né? No Brasil, algumas faculdades tiveram essa... Porque você tem que conseguir achar essa fórmula dentro do MEC também, que é um mal necessário. Eu gosto de dizer que o MEC é um mal necessário. Então, algumas faculdades já estão se atrevendo a fazer construção, de deixar o aluno construir e ir para o caminho que ele gosta mais, tal, dentro de todas as possibilidades que a faculdade coloca. E sem focar tanto na formação final, que é o professor, formou em tal. Não necessariamente, né? Eu acho que talvez essa seja uma das dificuldades, né? Porque, ele já está aqui há 2 anos e meio e fez sei lá quantas disciplinas e fez vários projetos, mas formou em quê já? Não sei. Porque ele tem que ter um rótulo, né? Porque ele é profissional em quê, né? O cara já fez tanta coisa. Então, eu penso que talvez esse seja o novo formato, sim, de não parar mais, estudar, sabe? É o long life learning que tanto se fala, né? De você ir desenvolvendo uma competência. Poxa, agora eu sei solucionar problemas, vamos para problemas sociais. Vamos para problemas de ESG, né, que tanto se fala agora, sustentabilidade, vamos para problemas da saúde, vamos para problemas logística, igual você colocou aí, vamos lá, vamos ver os Uber lá, se está tudo certo, o que dá para fazer lá, né, o que dá para a gente... Então, eu acho que tem caminhos existentes, mas não ainda traçados, e essa é onde a criatividade entra, né? Onde você acaba criando sua própria... Por isso que eu coloquei que eu sou agitador de inovação. Estou aqui copiando o Gustavo Passe, porque ele que disse que ele era agitador de inovação, porque ele agitava as situações para caminhos que não existiam. Então, sempre, por que não? Sabe a pergunta, por que não? Porque, mas é que a gente entra, mas sempre foi assim, sempre... Mas tudo bem, vamos fazer por aqui agora, né? Para se tornar um aluno criativo, ele tem que entender que a vida não tem gabarito. Tem. Exatamente. Ponto básico. E se ficar focado sim ou não, você não pensa fora da caixa, né? Então, acho que aí é uma situação realmente que é um desafio, né? Acho que para todo professor, né? Mostrar isso para o aluno. Poxa, tem várias falas. Eu lembro de um professor que falou para mim, assim, que a vontade dele é sempre mostrar que o aluno pode estar sempre dentro da zona de conforto, quanto mais ele aprender. E aí eu falei, bugou a cabeça do cara, né? Calma aí. Porque a zona de conforto é aqui, onde eu já sei. Aí ele fala que quando você aprende, se você aumenta a sua zona de conforto. Porque agora você também
pode aquele outro, que você sabe ser outra situação, né? Eu falei aqui que eu estou no desafio de aprender a editar vídeos e tal, e ainda não me propus a isso, mas eu sei o caminho, e eu sei que depois que eu fizer isso, eu vou estar numa outra zona de conforto, porque eu vou aprender e vai facilitar. Então, essa expansão da minha zona de conforto, né, me torna... me dá mais facilidades, né? Me dá mais facilidades, né? Então, e quanto mais eu aprendo, mais eu aumento essa zona de conforto. Fernando, vamos caminhando para o final, né? A prosa tá boa, né? Mas se deixar, a gente fica, né, professor? Sim, vai ficando, né? Então, eu vou só projetar aqui mais uma imagem aqui, né? Para a gente, então, conversar sobre as imagens, já caminhar para o final. Eu vou te fazer 3 perguntas para encerrar e para você dar o seu recado, né? Para quem estiver nos assistindo, né? Seja qual ano, qual época, né? Então, de uma educação punitiva, movida pelo sentimento do medo, né? Nós temos também essas imagens que mexem bastante comigo. Eu gosto muito, assim, principalmente do olhar dessa criança, dessa imagem ali, né, com o caderno aberto, né, e daquelas outras crianças, né, acima dessa imagem, né, que estão ali, parece que é um ambiente de guerra, bem adverso, né, e a outra criança, nessa imagem maior, né, desse esforço, né, e acreditando, né, que a educação é transformadora, né, e não estão ali por nota, não estão ali para ter frequência, não estão ali para ter um status social, é muito mais do que isso, né? Eu vejo assim que é sonho, né? E acho que o desafio que nós temos hoje em dia é cuidar desse sonho, né? Então acho que agora até veio à mente, né, a música do Milton Nascimento, Coração de Estudante, né? Há que se cuidar da vida, há que se cuidar dos sonhos, né? Eu acho que às vezes a gente se perde muito isso por tanta questão, até mesmo burocrática, que a gente é obrigado e tem que fazer como professor, né? Sim. E esquece a parte do sentimento, né? Esquece a parte realmente que principalmente calouro, né? Que chega ali cheio de sonhos, né? E a gente vai podando, vai dizendo que não, é assim, né? Quase convidando a pessoa a sair às vezes, né? Vai para outra coisa, né? E quando um sonho morre, né? Uma pequena parte da vida da pessoa morre junto, né? E a gente tem esse dom de cuidar desse sonho, né? Claro que também a gente não vai facilitar tudo, né? Não vai ser o professor bonzinho, né? Mas a gente pode mudar a vida, né? E acho que essas crianças aí, elas pensam muito nisso, né? Ter um lar, ter uma casa, ter uma família, pagar minhas contas, né? E às vezes o sonho talvez não é ficar bilionário, né? Às vezes é vou ter uma grande rede social, ficar rico. Não, às vezes o sonho realmente é ajudar a mãe, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essas imagens agora aí, para a gente caminhar para o final. Caramba, né? Vou chorar aqui, professor, porque imagens fortes, né? Imagens que mostram, talvez que sua mãe falou, que a minha mãe falou, que a mãe daquele moço cadeirante que você falou, cadeirante não deficiente que você falou, né? Que o caminho é estudar, é aprender, e não para mim não tem outro caminho. Acho que esse é o caminho, e através desse você vai enxergar mais ramificações. Quanto mais você aprende, mais caminhos você cria para você mesmo. E quando você consegue plantar essa sementinha desde criança, você já criança transforma a vida de pessoas aí. Como você, como eu, que se foram picados pelo bichinho da educação e entraram e nunca mais saíram. Porque é muito mais do que passar disciplina ou dar nota, né, professor? É transformar a vida de pessoas, né? É muito gratificante, assim, ó. Eu não sei não sei se esse era o meu sonho, né? Quando fala do sonho e tal, não tinha essa real clareza, assim. Mas é muito engraçado, assim, quando eu tô dando aula, eu fico tão feliz, tão empolgado, que minha mulher, e hoje agora dando aula em casa, muitas, né? Esses últimos 2 anos, muitas aulas em casa, e a mulher fala: meu, você tá louco, eu nunca vejo você tão feliz quanto quando você tá dando aula. Meu filho também faz faculdade, e ele falou: nossa, pai, como eu queria ser seu aluno, cara, você é muito louco. Mas não ele nem sabe, ele faz educação física e tal, mas
eu falo, cara, que eu só fico muito feliz em ver a galera aprendendo, interessada, empolgada comigo, entendeu? Então, eu não tenho ao certo, eu me considero jovem ainda, né? Pela ONU lá, ainda sou adulto já, mas não sou idoso. Sou AG, mas não sou idoso. AG, novamente, para quem não lembra, antes do Google. Eu sou antes do Google. Mas eu acho que tem muito caminho aí para ser traçado ainda. Então, não cheguei num fim, mas o que eu faço com tanto gosto, eu faço com muito amor. Então, muito empolgado, muito feliz. Então, eu já posso dizer que profissionalmente, eu já realizei alguns sonhos, assim, e quero, só que eu não sou incansável, eu ainda quero muita coisa. Então, essa imagem me mostra eu mesmo, eu vejo a imagem e me vejo lá atrás, filho da empregada, com poucas possibilidades, mas minha mãe falando, vai lá, estuda, que é o caminho. Então, hoje como professor, né, com essa missão de educar, né, sempre buscando novos formatos, novas metodologias aí para estar atualizado, para conseguir cuidar do aluno. Acho que essa imagem fala muito sobre todos nós, sobre todos nós. E fala muito sobre mim também. Eu olho e consigo me ver ali, sozinho, estudando ali, minha mãe fazendo comida, eu ali tentando aprender, perguntando para ela, e ela do jeito dela, tentando me explicar, me ajudando, né? Que também mostra o papel dos pais, né, professor? Acho que a estrutura familiar hoje mudou muito, mas seja ela qual for, tem um papel tão importante na educação, assim como o nosso de professor. Então, os pais que se envolvem com a educação dos seus filhos vão ter filhos melhores, com certeza, assim. Porque isso também fica, acho, na mente do filho. Eu lembro muito da minha mãe me ajudando a estudar, então isso mostra muito, assim, a vontade, mostrar a importância. Acho, essa imagem para mim fala muito sobre tudo isso. Certo. Caminhando para o final, 3 perguntinhas. De tudo que você viveu, o que você faria diferente hoje com o que você sabe? Caramba, essa é desafiadora, hein? De tudo que eu vivi. Olha, eu amo viajar. Eu já tive o prazer de ter viajado, não tudo que eu queria, mas já viajei um pouco. E se eu pudesse, hoje com a clareza, um pouco mais de clareza que eu tenho sobre isso, eu teria viajado mais. Acho que exatamente por essa minha questão que eu sou muito curioso, né? Gosto de conhecer, de saber. Então, eu teria viajado mais. Essa é uma das coisas que eu faria com tudo que eu sei hoje. Porque viajar também é aprender, né, professor? Eu acho que ler, eu ainda tenho um monte de livro para ler, estou lendo bastante, continuo lendo. E também é uma espécie de viagem, né? Você acaba viajando nos livros também. Mas viajar mesmo, vivenciar, conhecer outros países, outras culturas, cara, isso não tem um preço. Isso e ninguém te tira, é quase um curso. E é interessante, né, que assim, a gente muda, né, à medida, assim, a gente vai para o lugar e quando a gente volta para o lugar, a gente tem um outro olhar, né? Eu me formei em Ouro Preto, eu morei lá 6 anos estudando. Passava em frente ao Museu da Confidência, obra de Aleijadinho, normal, né? Aí eu saí de lá e, de onde você veio? Eu vim de Ouro Preto. Que legal aquilo, legal aquilo. Eu explicava para as pessoas, né, tudo mais. O dia que eu voltei lá, eu olhava tudo diferente. Cara, que fantástico isso, né? E era comum, mas era fantástico, eu não percebia, né? E eu expliquei para as pessoas tanta coisa, li depois tantas coisas, né? Então, realmente, né, como a gente transforma, né? E a viagem é um pouco disso, né? É que nem você voltar na cidade que você veio, na rua que você morou, né? Você olha assim, passa um filme na cabeça, né? Tanta coisa aconteceu, né? E a gente vê o tanto que a gente caminhou, né? E caminhou bem, né? Você falou realmente sobre essa situação, assim, não faço isso muito, né? Mas quando eu vou para São Paulo, passo lá na rua que eu morava, caminho para casa da minha mãe, então eu passo ali, depois eu vou para casa da minha mãe mesmo, eu vou lá, dou aquela olhada. A gente sempre faz
sempre passa esse filme na cabeça, assim. E eu lembro, assim, eu tinha um sonho muito de ir para Londres, tal, né? Quando eu era criança, eu tinha Inglaterra muito na minha cabeça. Eu quero ir para Inglaterra, tal. Então, quando eu tive a oportunidade, fui lá, fiz o intercâmbio lá. E quando você chega e faz e vivencia tudo aquilo, nossa, sabe, aquele monte de nossa o tempo todo, assim, daquele jeito impressionante, assim, porque eu nunca tinha viajado para fora na minha vida e o primeiro lugar foi para Londres. Então eu falei, meu Deus, assim, e fui conhecendo as coisas de verdade, sabe? Eu fazia questão de ler, ouvir toda aquela coisa lá falando sobre o museu, sobre a história, sobre... E hoje, às vezes a gente vê num filme alguma coisa e eu falo, nossa, olha lá, eu já estive ali, aquela rua, eu já passei, já... É muito legal, assim. Então, por isso que eu viajaria muito mais. Assim, eu ainda vou viajar bastante, né? Mas eu teria viajado muito mais sabendo tudo que eu sei hoje. Certo. Segunda pergunta. Desde o primeiro momento que você colocou o pé na sala de aula como professor até hoje, esse ano, semestre, o momento mais feliz que você teve, que você destaca, assim, esse momento foi diferenciado? Como professor, poxa, cara, como professor, eu acho de receber o obrigado dos meus alunos quando eles se formam, sabe? Para mim esse é o demais, assim. Porque se você foi marcante de um jeito positivo, e esse aluno vai lembrar de você. Então, e não é, novamente, né, como você falou, não é ser o professor bonzinho, né? Mas dá para ser o professor bonzinho sem dar boi para o aluno, digamos assim, né? Sem facilitar. Dá Sim. para ser desde que você consiga explicar o porquê que é difícil, o porquê que é complexo, o porquê que dá trabalho, ou o porquê que ele vai reprovar também. Então, não qualificado, né? Eles falam tanto. Só Exatamente não que por não, mas o não, vírgula, tal, 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 tal. e um não qualificado, muito bom também. Mais um bom nome para um podcast aí, ó. Mas exatamente. Então, assim, momento feliz é quando eu vejo que passei, vejo o meu aluno mesmo se formando e passei pela história daquele cara, sabe? Isso me Expandir deixa. um pouco da nossa vida na vida de outro ser, né? Isso aí não tem Sim, preço. sim. Nossa, para mim isso é demais, assim. Eu falei do meu podcast, né, para você um pouquinho antes da gente começar. E a última agora foi uma entrevista com uma aluna. E o projeto era entrevistar um professor inspirador. Nossa, quando veio essa proposta para mim, já desceu a lágrima na hora, né? Porque, poxa, a gente faz esse esforço para fazer uma aula bem dada, bem feita, assim. Mas quando a gente tem um feedback, é legal também, né, É professor? engraçado, assim, né? E acho que você deve compartilhar o mesmo pensamento que eu. Não é um objetivo nosso ganhar esse elogio, né? Não, A não, gente não é. foca mais o trabalho, às vezes pensa, os vocês não gostem, então a gente está muito rígido, é muito não qualificado que a gente dá, né? E vem outro cara que é mais bonzinho, simpático e tal, né? E Sim, ganha mais atenção, e de repente, não, chega, professor, a gente gostou da tua aula, no dia que você ficou bravo, do dia que você cobrou da gente, do dia que você falou que a vida lá fora é mais difícil, isso aí, né? Dá uma felicidade, né? Porque, assim, não fiz por isso, mas valeu a pena, reconheceram, né? E era a mensagem principal que a gente queria dar também, né? Eu lembro que então quando vem, assim, então, eu lembro que eu perguntei para ela, mas para eu fazer esse texto, para eu fazer eu preciso de você, que você me explique por quê, porque não é só, professor inspirador chama o Fernando, porque eu tô aqui do lado. Eu falei, não, me explica por quê. Aí, tá louco. Aí ela começou, ela falou lá alguns pontos que ela acha lá, né? E aí ela falou, vou parar porque eu não quero que você fique se achando. Mas assim, é, é uma outra perspectiva que eu olhei e falei, poxa, nem achava que era tudo isso, né? aí que Mas é o mais saboroso, né? Você não espera e uhum. é, né? Porque você está fazendo o Olha, seu papel, né? Você não sim, está fazendo para agradar, você está fazendo o seu papel e aquilo teve significado na vida da pessoa, né? exatamente. Então, assim, por isso que eu falo, assim, cara, não, é muito gratificante ser professor, assim. E ainda falando de sala de aula, uma curiosidade, né? Eu sou professor de taekwondo, né? Agora eu não estou mais no tatame, mas eu já fui, tive muitos alunos, graças a Deus. Dei bastante aula em São Paulo e também no Rio de Janeiro, nas minhas vivências aí da vida. E
como professor de taekwondo, de arte marcial em geral, acho que também são professores, também formam pessoas, né? Só que é um outro formato, é empírico, né? É o movimento, é o caráter, é o respeito, é muita questão de hierarquia, mas é também uma sensação muito legal quando você vê um aluno graduando faixas, assim, etapas, né? Que as faixas simbolizam as etapas que ele está passando. Então também é muito legal, assim, eu digo também fui muito feliz como professor de artes marciais, assim, quando você vê o aluno conseguindo fazer algum movimento. Eu já tive aluno muito descoordenado, assim, né? Porque ele fala de de uma outra competência, né? Que é a corporal, inteligência corporal e coordenação motora, né? Pega muito na arte marcial, é total, é igual dança, né? Então é bastante desafiador também, é uma competência não tão fácil de adquirir. Tem várias questões, tem um aluno mais alto, mais baixo, um mais fortinho, mais magrinho. Então, tem várias questões assim a serem ultrapassadas para conseguir fazer determinados movimentos. Então, isso também são momentos que me deixaram muito feliz também, ver meus alunos de arte marcial se graduando, assim, muito legal. E a terceira pergunta é um recado para quem nos assiste, seja agora, seja daqui a 100 anos. Poxa, as lições de vida, assim, né, de livros e de também aplicações do que você conheceu durante a vida, né? Eu já li um monte de coisa, assim, de gestão, principalmente, né, que é a minha área. Tem alguns que eu gosto mais, alguns que eu gosto menos, algumas frases que ficam, assim. Mas eu tenho do Dale Carnegie, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, assim como o do Daniel Pink, que dá ser curioso e tal. O Dale Carnegie, ele fala muito sobre se interesse genuinamente pelas pessoas. E depois eu vi isso em outros livros, falando de um outro jeito, mas quando você se interessa genuinamente, dar atenção de verdade. É demais, mas quando você faz isso como proposta, é muito louco, assim. Então, o recado que eu passo use bastante tecnologia ao seu favor, porque o mundo faz parte do processo de evolução do mundo, saber usar a tecnologia, saber ter essa tecnologia, saber acessar, enfim. Mas, poxa, quando você tiver que ser humano, seja de verdade humano, né, meu? Sabe, não olhe nos olhos da pessoa, tira o celular da mão para falar com alguém. São pequenos detalhes, assim, que faz muita diferença, sabe? E às vezes você nem sabe o que falar, mas só ouve, então, sabe? Essa escutativa, né? A escutatória de Rubem Alves, né, professor que é saudosista e gosta das temáticas. Poxa, acho que isso não tem preço, isso é mostrar-se humano. E para mim essa é a competência que todo profissional vai precisar ter. A gente, como professor, a gente fica tentando desenvolver várias competências técnicas, né? Mostrando formatos, caminhos. Mas se esse profissional conseguir ser bem humano, ele vai estar muito bem no mercado. Porque a parte técnica, ele vai aprender ali fazendo mesmo, pegando mão na massa, vai programar, fazer cálculo, o que tiver que fazer, ele vai fazer, e por repetição, tal, ou vai ter um manual, enfim, ele vai fazer. Agora, ser humano é experimentar ser. É muito desafiador. É muito desafiador. Você parar para ouvir de verdade, olhando nos olhos, prestando atenção, tirar o celular ali, né? Como é que é o nome da dopamina da mão, né? Tirar o prêmiozinho da mão, né? O celular é dopamina automática, né? Instantânea ali. Então, tenta se policiar para isso, para conseguir ficar ali um pouquinho sem e dar atenção de verdade para aquele momento com as pessoas, assim. Esse é o recado, assim, ser humano, seja humano. No começo, né, desse podcast, a gente falou a questão, né, referente ao direito, né, como princípio fixador das relações humanas, né, e realmente direito à atenção à pessoa, né, o interesse pela pessoa é essencial para uma relação humanizada. Eu acho que exercendo esse direito, né, cai-se em preconceitos, e várias coisas que a gente vem passando atualmente, né, que falta esse direito básico e que tem
dificultar as relações humanas, né? Então, se você não se interessa pelo próximo, pela questão, né, sua origem, pela sua questão das suas opções, né, só por isso, ali tem um ser humano por detrás, né? Que tem uma história, como dessas crianças aí, né? Que tem angústia em sonhos que estão morrendo, né? E simplesmente você vira as costas porque não está né, do jeito que você acha que deveria, né? Então, acho que realmente o interesse tem que ser universal, né? E assim que se fixa, né, as relações humanas, né? A atenção, né? Hoje eu acho que é o principal ativo do mundo, né? É a atenção, né? Todas as empresas brigando aí, investindo em várias situações para conseguir chamar a nossa atenção, né? Acho que a atenção é um dos ativos mais caros da atualidade. E assim, você falou de tecnologia também, né? E eu vou estar encerrando nosso podcast com uma frase que eu li quando a gente participou de uma live, né? E você até se emocionou nessa live, né? Foi o dia que eu te conheci, né? Que é do Chaplin, né? Que ele fala do rádio. Daí ele fala, né, que a humanidade estava muito vinculada a uma tecnologia que estava se afastando um dos outros, né? Daí, a certo momento, ele fala, né? Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido, né? Hoje em dia, com tanta tecnologia que a gente tem, né? Acho que a gente está muito vinculado a máquinas, né? E está sentindo pouco, né? Então a gente está perdendo essa afeição, essa doçura, né? Por isso que a gente está precisando resgatar isso, né? Não que a gente tenha que destruir, né? Ficar alheio à tecnologia, né? Mas exercer o nosso papel de humano, né? Porque a gente é humano, a gente tem isso, né? Não é a tecnologia que tira isso da gente, né? É a gente que esquece, né? De usá-la quando deve usá-la. Fernando, muito obrigado pelo seu podcast. Já avançou bem no tempo aí, mas foi muito bom. Não, foi maravilhoso, maravilhoso. Riquíssimo, né, que fica aí, né? Vou estar divulgando para meus alunos, vão estar assistindo, vão fazer trabalho em cima disso também, né? E realmente um momento fantástico. Muito obrigado. Pô, professor, eu que agradeço o convite. Eu não me sinto muito lisonjeado, né, em ser convidado por você. A gente se conheceu de um jeito muito gostoso também, né? Eu participando da sua premiação como um professor diferenciado, um professor que busca iniciativas como essa que a gente está fazendo agora. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto. Espero que se expanda e seja um sucesso, como a grande maioria das coisas que você faz. E a gente vai se encontrar bastante ainda nesse novo ano, tenho certeza disso. Agora, se Deus quiser, mestrando lá no Univille, né? Sucesso aí nessa nova etapa aí. Sim, sim. Então a gente vai se trombar, não só no meio acadêmico também, mas no meio dos prêmios, que você ainda vai, certeza que vai ter muito mais aí. Eu, se Deus quiser, quero te premiar mais ainda com essas suas iniciativas. Legal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau para todos. Até mais, professor. Obrigado.